Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Audrey e hoje eu vou trazer para vocês o tutorial dessa máscara. Devido à nossa nova realidade, a gente tem usado essa peça como um novo acessório. Então vou ensinar para vocês como fazer a máscara e vocês poderão escolher a estampa que vocês quiserem. Lembrando que essa máscara aqui, ela é aquela de preguinhas e ela não é tão difícil quanto parece. Eu vou ensinar algumas dicas com que facilite na hora de fazer essas preguinhas laterais. Além disso, essa máscara ela é dupla face, então se você quiser, por exemplo, fazer desse lado estampadinho e desse lado liso, tipo branco, como esse daqui, vocês podem fazer, que aí vocês poderão usar de ambos os lados. Vamos lá? Bom, então a gente vai precisar de um pedaço de tecido medindo 18 por 19, sendo que 18 vai ser a largura da nossa máscara. A gente vai precisar também de 2 elásticos medindo 19 centímetros. Geralmente eu faço 19 para as pessoas, né, no geral, porque é uma média boa, não fica apertado nem tão folgado. Eu tenho um rosto relativamente pequeno, então eu uso para minha máscara 18. E tem umas pessoas com um rosto mais largo, né, que me pedem para fazer com o elástico um pouco maior. Eu acabo colocando 20 centímetros, 21 centímetros, dependendo do rosto da pessoa. Mas geralmente 19 centímetros é um tamanho bom. Esse elástico aqui, ele é um elástico mais arredondado. Ele machuca menos do que aqueles elásticos arredondados semelhantes ao que tem em pastas para colocar papel. Então vão ser 2 tecidos, aqui eu escolhi esse estampadinho e eu escolhi esse daqui branquinho mesmo. A nossa máscara ela é dupla face, então dá para vocês fazerem dos dois lados estampado. Por exemplo, aqui eu quero um azul estampadinho e aqui eu quero um rosa estampadinho, dá para fazer também. Esse daqui eu escolhi branquinho. Além disso, vocês vão precisar de grampinhos ou então alfinetes. Eu prefiro o grampo na hora de fazer as preguinhas da máscara, porque me facilita a vida. Mas vocês podem ficar à vontade de usar alfinete também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar nosso forro. Lembrando sempre de colocar, se forem 2 estampados, direito com direito aqui dentro, e a gente vai costurar pelo lado do avesso. Então, a gente vai passar uma costura aqui e uma costurinha aqui. Depois disso, a gente vai posicionar o nosso elástico aqui dentro. Pode usar um grampinho para prender aqui e passar uma costura aqui. A gente vai colocar também o elástico do outro lado, por dentro também, e passar uma costurinha aqui, lembrando de deixar um espaço, porque a gente vai ter que desvirar essa máscara. Então, em um dos dois lados você pode passar a costura reta e no outro você tem que deixar um espacinho para poder desvirar a máscara. Pode ser apenas uns 5 centímetros que já tá bom. Lembrem-se sempre de dar um retrocesso toda vez que iniciar e quando parar a costura, para não ter perigo de desfazer a costurinha, tá? Então, nessa parte, vou posicionar por dentro o elástico. Aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, o elástico fica por dentro. Tomar cuidado também na hora de posicionar, para o elástico não ficar embolado e dar volta por dentro. Deixar sempre bem retinho aqui. Para adiantar o processo, eu já vou colocar do outro lado também o meu elástico, porque dessa forma fica bem mais
fácil de passar só a costura mesmo e não ter que ficar parando. Aqui, ó, eu vou deixar o espacinho que eu falei pra vocês. Aqui eu deixei essa abertura pra gente desvirar a nossa peça. Pra gente desvirar a nossa peça por aqui, tá vendo? Bom, então, passado a costurinha aqui e aqui, eu deixei aqui, que vai ser a lateral da nossa máscara, uma costura sem fazer aqui, ó, um espacinho sem costura pra gente desvirar a máscara. Você pode pegar o elástico lá do outro lado e puxar aqui, fica mais fácil do que você ficar tentando puxar o tecido por aqui. Então, uma forma bem mais prática, que se você for fazer em grande quantidade de máscara, é puxar pelo outro elástico. Ó, fica bem mais fácil de desvirar a peça. Bom, outra dica que eu dou é você desvirar bem essa peça aqui, ó. Você pode usar uma agulha de tricô para você colocar aqui, ó, por esse buraquinho que a gente deixou e empurrar bem a peça. Eu não aconselho fazer com tesoura que tenha ponta nem nada do tipo, porque corre o risco de furar a nossa peça e fazer um buraco. Aí você vai ter que fazer do zero a máscara, começar todo o processo de novo, além de perder material. Então eu recomendo assim, uma agulha de tricô, é baratinho, vem duas e dá pra usar em várias peças, não só essa daqui. E fica bem melhor quando você dá essa empurradinha aqui. A peça fica bem quadradinha, bem certinha. Bom, agora o ideal é você levar ao ferro essa peça e você passar a máscara para deixar bem vincadinho aqui os cantos, as laterais, para ficar mais bonito o acabamento da nossa peça. Bom, uma coisa que eu tinha esquecido de falar no início do vídeo, que a gente vai precisar também, é um aramezinho. Esse aramezinho eu comprei em papelaria mesmo, na papelaria Calunga, mas ele vende em lojas de artigo de festa, então não é difícil você encontrar. São aqueles aramezinhos que você coloca em saco de pão, então se você quiser guardar também o do pão, dá pra usar, só que eu não recomendo muito, porque ele já vai ter sido usado e vai estar todo marcado, então você vai ter que alisar bem o arame para ele ficar certinho na sua máscara. Agora a gente vai fazer uma marcação aqui no meio, de onde você queira que seja a parte de cima da sua máscara. Bom, então você vai pegar o arame, vai dobrá-lo ao meio e vai ver certinho onde é o meio do arame. Outra coisa que você vai fazer é marcar, dobrar ao meio a máscara e marcar aqui no centro. Essa minha caneta é aquela caneta que apaga com um ferro. Eu gosto de usar o marca-texto porque a ponta dela é mais grossinha, ela marca mais fácil.
Mas tem também ela caneta mesmo, esferográfica. Eu não gosto muito porque é mais difícil, tem que ficar riscando, principalmente quando a caneta vai acabando. Então eu prefiro a marca-texto. Você vai então posicionar seu arame na marcação, no meio, onde a gente fez, e vai fazer um risquinho aonde ele termina. Pode fazer um risquinho um pouquinho depois, 2 milímetros depois, e onde ele se inicia. Então, no início e no fim. E aqui a gente vai usar a largura do nosso pezinho de máquina para fazer a costura. No meu caso, a máquina é industrial, então ela tem 0,5 centímetros. Então, se você tiver na doméstica, seria bom você fazer um pouquinho menor, porque senão vai ficar muito grosso aqui para colocar o arame. Então a gente vai passar uma costura aqui assim, e vai passar uma costurinha aqui e uma aqui. Eu gosto de dar outra costurinha aqui em cada lado para reforçar, por causa dessa pontinha do arame. Pode ser que ela venha furar a costurinha, então para ter certeza eu sempre coloco 2 costurinhas aqui. Aqui, ó, a gente vai passar a costura com um pezinho de máquina só. E no finalzinho, antes de fechar, a gente vai inserir nosso arame. A gente coloca pelo buraquinho que a gente deixou para desvirar a máscara. E coloco o arame por dentro. Aqui eu vou dar uma costura, um retrocessozinho, para poder tirar da máquina, que fica mais fácil. Ó. Após inserir o arame, fica assim. E agora eu vou fazer um pontinho aqui para fechar esse local onde a gente colocou o arame. Sempre toma cuidado para não passar a costura por cima do arame, senão pode danificar sua máquina. Então sempre passar um pouquinho depois, não tem problema se sobrar um pouquinho, ele não fica andando de um lado para o outro, justamente porque ele tem essa capinha protetora. Por isso que eu gosto desse aramezinho do pão, porque se for aqueles arames lisos, eles vão ficar andando de um lado para o outro na máscara. Aqui eu também dou um pontinho de retrocesso e vou cortar. E vou cortar esses fiapinhos. Então assim vai ficar a nossa peça, ó, com um aramezinho. E agora eu vou dar mais uma costurinha aqui depois, para deixar firme essa pontinha, que eu tenho medo do arame escapar dessa costura. Até hoje não escapou, mas eu prefiro dar essa costurinha a mais. Bom, então assim ficou nossa máscara, com as 2 costurinhas aqui laterais e essa daqui prendendo o nosso arame. Agora a gente vai fazer as preguinhas da máscara. Eu gosto de fazer um molde que eu faço um pouco menor que a nossa máscara já desvirada, assim. Esse daqui já tá bem dobrado porque eu uso bastante nas minhas encomendas. E ele fica certinho aqui em cima e um pouco mais folgadinho aqui dos lados. Vocês vão fazer as dobrinhas, pode fazer no olho mesmo, contanto que fique assim, ó, fazendo com que fique em torno de 10 a 11 centímetros aqui nessa lateral. Então, depois que dobra, fica dessa forma. Vocês podem fazer as dobrinhas de 2 formas. Vocês podem fazer no olho mesmo, aqui. Pega o meio, mais ou menos onde vocês fizeram,
E as dobrinhas, as preguinhas da máscara, elas são sempre para baixo do arame, ó. São todas assim, nesse sentido. Então vocês podem fazer aqui 1, 2, 3 preguinhas e ir ajustando no olho mesmo, com que fique de 10 a 11 centímetros aqui. Eu particularmente não gosto, porque eu acho mais trabalhoso, mais difícil. E do outro lado vocês fariam o mesmo processo. Eu gosto de fazer esse molde porque já fica certinho. Dá pra vocês também encaparem o molde com papel contact, que fica certinho. E como vocês vão fazer? Vocês vão posicionar o papel aqui e vão fazer... Vocês podem também prender aqui, se vocês acharem melhor no primeiro momento. E vocês vão fazer, ó, vocês vão puxar o tecido junto do molde, tá vendo? Que a primeira preguinha já é feita. Vocês puxam, a segunda preguinha já é feita. Puxa, terceira preguinha já é feita. Depois que fizer, o motivo pelo qual eu gosto dos grampinhos é justamente esse. Você levanta aqui do ladinho e já coloca os grampinhos prendendo as dobras. A mesma coisa vocês vão repetir do outro lado. E o motivo pelo qual eu faço ele um pouquinho menor é justamente para ficar mais fácil na hora de tirar o molde. Tá vendo? Porque senão a gente ia... Aqui até peguei um pouquinho do papel, ó. Porque senão a gente ia ter que tirar todos os grampinhos e depois colocá-los todos de novo. Então é sempre bom fazer o molde um pouquinho menor, de forma que você possa já colocar os grampinhos sem precisar ficar tirando e colocando novamente os grampos. Então agora é só passar uma costura aqui e uma costura aqui e nossa máscara já tá pronta. Na hora de passar a costura, eu gosto de usar essa ferramenta, que ela na verdade é para perfurar, né, manualmente, alça, ou tecido mesmo para colocar ilhós, mas eu gosto de usar muito ela para ajudar a empurrar o tecido, porque às vezes nosso dedo não chega até aqui para segurar a preguinha ou qualquer marcação que seja, dependendo da peça. Então eu uso muito essa ferramenta auxiliar, mas vocês podem usar também, por exemplo, essas pinças aqui, ó, que tem essa pontinha aqui, é só para auxiliar mesmo o tecido. Então você vai tirar o grampinho, vai dar um retrocesso no início, lembrem-se sempre de dar retrocesso no início e no final. E aqui vocês vão ajudando com a ferramenta a dobrinha para ela não sair. Eu particularmente gosto também de fazer um retrocesso nas pregas, para elas não se desfazerem depois, mas isso é optativo, tem gente que não faz. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que se na hora do molde vocês fizerem não ficar muito certinho as dobrinhas, tanto de um lado ou de outro, vocês podem ajustar no olho mesmo, até que eles ficam semelhantes. Porque as pregas não precisam ficar necessariamente milimetricamente igual, pode ter uma diferençazinha de alguns milímetros entre elas. Então, se for no olho mesmo, também dá certo. Agora é só você retirar esses fiapinhos que ficam
esses fiapinhos que ficam na máscara e ela tá pronta. Bom, então ficou dessa forma a nossa máscara no final. Lembrando que dá para ajustar o elástico conforme o rosto da pessoa, então se a pessoa tiver o rosto mais largo ou mais fino, dá para você mexer nesse ajuste e ela fica dessa forma. Essa máscara tá um pouco mais folgadinha porque a pessoa que me pediu tinha um rosto um pouco mais largo, então foi uma encomenda e eu usei nessa daqui 21 centímetros de elástico, mas geralmente, como eu disse anteriormente, eu uso em torno de 19. Então se vocês gostaram, curte esse vídeo, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e até a próxima!